Nesta aula vamos dar uma estudada nas propriedades de tipo de janelas. E nós vamos ver que elas são muito parecidas com as propriedades de tipo de portas, né? Porque são elementos semelhantes, né? São elementos hospedados em paredes sempre, e o nosso procedimento padrão, lembrando que janelas, assim como portas, são famílias de componentes padrão, ou seja, aqueles que são armazenados em arquivos externos, arquivos com extensão RFA de Revit Family. Portanto, para usar uma janela, vou no comando. Se eu já tiver essas janelas carregadas no meu desenho, simplesmente seleciono aqui. Caso contrário, eu posso vir aqui, depois que eu acionei o comando, eu tenho aqui carregar a família. E eu posso usar aqui o Revit. Eu deixei ele configurado para procurar as bibliotecas no Metric Library, mas eu posso vir aqui no CAD-NOMA Revit, famílias, arquitetura, esquadrias, janelas. Eu fiz uma coletânea, de janelas pela internet, tem uma série de janelas aqui de vários tipos e modelos. E uma outra coisa que eu posso fazer é abrir aqui também no CAD-NOMA Revit, em modelos de arquitetura. Eu tenho aqui do projeto Minha Casa Minha Vida, eu tenho aqui janelas. São janelas desenvolvidas pela Contier Arquitetura. Eu vou pedir aqui a vista 3D. E se eu tiver uma janela que eu já usei de forma bem sucedida em um projeto, eu não mostrei isso lá nas aulas de portas, tá? Mas funciona da mesma forma. Eu posso vir aqui Ctrl C, ou vir aqui em copiar para a área de transferência. Vou lá no meu projeto, Ctrl Tab para alternar entre as vistas. E ele já vem aqui, eu vou dar um Ctrl V. Ele cola da área de transferência. E eu coloco essa janela aqui em planta. Dá uma olhada no 3D. Está lá o formato dessa janela. Ao colocar a janela, vou deletar aqui, voltar na planta do térreo. Eu vou novamente em janela. Apesar de eu ter a última janela que eu ter colocado aqui, foi aquela janela colada de lá, ele mantém como último tipo utilizado, porque aqui ele armazena o último tipo utilizado pelo comando, tá? E não o último tipo inserido. Então eu venho aqui, vou selecionar novamente essa janela e posiciono aqui na parede. Aparecem essas cotas temporárias, de posicionamento, e o Revit ajuda a gente a desconceber o projeto. Ele sempre acha o ponto médio, de modo que as duas cotas relativas da parede sejam mostradas. Então eu vou posicionar aqui. Essa é uma janela de correr, de 3 folhas. Vou cancelar esse comando. E selecionando aqui, eu tenho as propriedades da instância. Reparem que elas são bem parecidas com as propriedades de portas. Eu tenho um nível associado, um nível ao qual ela foi inserida. A altura do peitoril, que realmente aqui é peitoril, essa distância aqui. Repare aqui 95, é a altura em relação ao nível, mas selecionando aqui no objeto da nossa aula é editar tipo, são as propriedades de tipo. Fechamento da parede é exatamente a mesma propriedade, não vou repetir aqui das portas, que diz respeito exatamente a esse fechamento aqui. O fechamento dessa parede é em ambos os lados, mas eu poderia selecionar aqui em editar tipo. Em vez de por hospedeiro, eu peço nenhum, aplicar OK, e aí o núcleo da parede se prolonga até a esquadria. Então, Ctrl Z, voltar aqui. Eu vou agora inserir aqui ao lado, em janela, vou carregar agora uma família da Metric Library, vou buscar aqui janelas. Eu vou selecionar essa janela, batente 3x3 com alisar, abrir, exatamente para a gente ver as diferenças. Então eu tenho aqui dois tipos de janelas inseridos.
Vou clicar nessa aqui e vou pedir editar tipo. E repare aqui, fechamento de parede, tipo de construção, é o mesmo campo, né, que a gente usou lá em esquadrias para definir o tipo de construção. É um campo que a gente determina, ela não está associada a materiais, né, propriamente ditos, da biblioteca de materiais do projeto. E eu posso colocar qualquer texto aqui e repetir em outras janelas. A partir do momento que eu coloco um texto, ele passa a ser uma opção aqui de seleção. Vou cancelar aqui e fazer a mesma coisa para essa janela. Clico aqui em editar tipo. Reparem agora que fechamento de parede, esses dois parâmetros, né, de construção são os mesmos para todas as janelas. Já em materiais e acabamentos, eu tenho material do painel de vidro, caixilho, material da para externa, material da para interna. Se eu clicar nessa janela, pedir editar tipo, repara que eu tenho uma diferenciação aqui dos parâmetros que são utilizados. Eu diria que de uma forma geral, mesma regra das janelas. Isso vai depender de como a família foi concebida. Essas janelas do Minha Casa Minha Vida estão mais trabalhadas, mais baseadas na realidade nacional. E aqui eu já tenho materiais associados, né, à propriamente dita biblioteca de materiais desse desenho. Tá, ok? Onde ele já tem elaborada a textura de renderização, como ela aparece em vista. Ok, todos os parâmetros. Então assim, ela foi mais trabalhada, mais filtrada, né, para a realidade dos nossos projetos. As bibliotecas de elementos padrão do Revit, né, eles possuem materiais associados para o painel de vidro, né, para o caixilho em si, a para externa, que seria a moldura, né, e a para interna. Voltando à janela padrão Revit, editar tipo. Nos campos relativos a cotas, eu tenho a altura do peitoril, projeção da para. Se eu voltar aqui para essa janela, editar tipo, as cotas têm valores diferentes que foram definidos da mesma forma que a gente estudou em portas lá durante a família. E alguns parâmetros como largura e altura, que seriam parâmetros fundamentais, né, para a gente definir o tipo de janela, eles são rígidos. Não permite, né, nesse tipo de esquadria definido, para o projeto Minha Casa Minha Vida, tem padrões definidos de acordo com a disponibilidade do mercado nacional. Aqui não é baseado em uma janela que inclusive é raro hoje, né, construída em loco, né. Eventualmente a gente pode chamar um marceneiro e pedir para construir uma janela do jeito que a gente deseja, né, mas não é o caso aqui. Para as janelas do projeto Minha Casa Minha Vida, elas já são baseadas no que existe de disponível no mercado nacional. Tá? Se eu vier aqui em editar tipo, essa janela aqui eu já posso trabalhar a altura e largura dela para qualquer modelo. Tá, ok? Lembrando sempre que quando eu busco um tipo de janela aqui, um tipo específico dentro de uma família, ela já tem um padrão definido, né? 915 por 1220, então 915 por 1220. Então, se eu for alterar os parâmetros de largura e altura, qual é o ideal? Eu duplicar essa janela, criar um outro tipo, por exemplo, 120 de altura por 160. É um tipo qualquer. Eu crio um novo tipo, tá? E assim eu coloco aqui 120 e largura 160. Aplicar OK. Ela muda os parâmetros e ela passa a ser um outro tipo de janela. Ok? Porque se eu posso vir aqui e mudar, em editar tipo, mudar os valores, né? Mas aí eles não vão estar coerentes com o nome da janela. Qual a consequência disso? Você vai ter no projeto janelas que vão receber o mesmo identificador, todos vão ser J6, J7, J8, e no entanto eles representarão janelas diferentes. Tá, ok? Uma observação interessante que foi meio automático aqui é que se eu criar
um novo tipo, né? Eu dupliquei, vamos colocar aqui 180, né? Reparem que aqui eu tenho o J7, tá ok? Automaticamente o J7 está associado à janela 120 por 160, né? Essa é uma propriedade da inteligência artificial do Revit, né? Cliquei em OK. Eu vou mudar aqui o tipo, né? Eu mudei para 180. 180, nova janela. Quando eu clicar em aplicar, OK. Repare, ela recebeu automaticamente um novo parâmetro, uma nova marca de tipo, porque o J7 estava associada àquela outra janela. Se eu forçar aqui e chamar de J7, der um Enter, ele vai dizer, ó, você está alterando o parâmetro de tipo, sim. E ele avisa que os elementos têm marca de tipo valores duplicados. Tá, ok? Nesse caso, ele aceita que duas janelas diferentes recebam a mesma marca. Tá, ok? Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento aí nos nossos projetos. Adote o padrão janela diferente, renomeia e dê um outro título, né? Porque senão na hora de tabular eu vou ter duas janelas diferentes com a mesma marca de tipo. Isso com certeza vai dar zebra na hora de executar o projeto, na hora de fazer o mapa de esquadrias e assim por diante. Vou dar o Ctrl Z aqui para manter esse identificador coerente com a identificação das janelas. E sempre importante também, né, eu vou repetir várias vezes, os conceitos mais importantes é que quando eu altero a propriedade de tipo, né, eu estaria alterando todas as janelas, J8 no caso aqui. Tá? Se eu mudar a altura, não estou mudando a altura apenas dessa janela, estou mudando a altura todos os J8. Se eu decidisse eventualmente mudar essa janela, ou mudar todas as janelas desse tipo, eu altero aqui, e se for um caso de alteração de largura e altura, né, e eu não quiser manter essa janela, por exemplo, eu não vou usar a janela de 180, vou usar de 160, então eu posso renomear em vez de duplicar. A gente está fazendo aqui projetos bem pequenos, né, apenas de exercício, de exemplo, mas num projeto grande, vocês imaginem aí um projeto de um shopping center, de um hospital, de um hotel, né, então eu tenho talvez centenas de janelas diferentes carregadas, né? Então, janelas que não estejam usadas, é interessante que eu descarregue do desenho, né? Senão toda vez que eu abrir ele vai carregar um monte de elementos desnecessários. E você já deve ter dado uma olhada aí que os arquivos do Revit já são bem mais pesados que os arquivos do AutoCAD. Tá, ok? Isso força a máquina, força uma demora. No caso de estarmos trabalhando em grupo, que é um assunto que a gente vai ver bem quando virmos as práticas de escritório, vai causar uma demora desnecessária. Ok? Então procure manter o arquivo bem enxuto. Da mesma forma que dados de entidade, eu tenho lá notas-chave, que são aqueles códigos, né, associados a uma tabela, que no caso aqui é uma tabela ISO, né, a tabela standard do próprio Revit, que servirão para linkar esse desenho com controle de obras, com controle de orçamento, controle de gastos, né, do orçamento. Modelo, né, eu posso especificar um modelo específico de um fabricante específico. Comentários de tipo também são comentários que valerão, coloco nessa janela, valerão para todos. URL, mesmo caso de portas, eu posso associar aqui um endereço de internet ou um link para um desenho, uma imagem no próprio computador ou no servidor da rede, tá, ok? Uma descrição. Código de montagem também está associado a uma montagem, um sistema de montagem, também uma tabela própria. Marca de tipo é essa que diz respeito a todas as janelas deste tipo, né? E custo, que mais uma vez lembrando, talvez não seja muito interessante colocar aqui, porque ela ficará presa nesse projeto, né? Normalmente a gente, quando estabelece um custo, né, para ter um orçamento dessa obra, talvez seja interessante colocar isso lá
na família, tá ok? Como parâmetro já definido, e aí quando a gente insere aqui ela já vem com o custo. Quando eu alterar esse custo lá na família e recarregar nesse projeto, ele já atualiza o custo, né? Então quando for trabalhar com custo, está muito preliminar ainda para a gente trabalhar com custos, tá ok? Seria uma fase posterior, não só do curso, tá? Mas hoje, dia 6/11/2012, o próprio Revit em si, né, uma experiência que eu trouxe lá do Autodesk University de São Paulo, e é interessante vocês visualizarem isso, é que nessa fase atual do Revit tem muita coisa ainda por ser desenvolvida, como os códigos de nota-chave, associados futuramente à tabela que será desenvolvida pela ASBEA e a BNT, um estudo bem completo, bem interessante que eles estão fazendo, né, uma padronização nacional do BIM, e envolverá custos. Tá, ok? Normalmente, essa questão de custo e orçamento de obra, ela é definida num outro software. Por exemplo, o Cisplo e outros aí, né, como os da Pine, tá, ok? Mas para projetos pequenos, se for o caso, você pode estabelecer um custo para cada elemento, para ter um orçamento preliminar de obras, né? Você tem noção de quanto custa essa janela, você tem noção de quanto sai o metro construído dessa parede. Aí, estendendo um pouco o nosso assunto, porque esses campos, né? Vou clicar aqui na parede em editar tipo. Esses campos de dados de identidade, eles são praticamente padrão, né? Para todos eles eu tenho aqui o custo. E outros campos como marca de tipo, comentários de tipo, URL, nota-chave, né? Então, para projetos pequenos, se a gente quiser fazer um orçamento, a gente pode sim trabalhar com custo, tá ok? E aí sim, talvez seja mais interessante colocar isso nesse projeto, porque eu faço uma estimativa aqui, né? E uma coisa interessante também é que, como eu já mencionei em outros vídeos, os elementos eles estão relacionados com tabelas, né? Então eu posso, em vez de colocar aqui no elemento, né, mudar isso lá na tabela. Então eu faria uma tabela e colocaria custo como um dos campos dessa tabela. Então eu faço lá uma tabela de esquadrias e, em vez de colocar aqui em cada elemento, eu vou lá na janela, na tabela, né, procuro o campo, faço uma pesquisa e vou lá em cada janela da tabela e atribuindo um custo a elas. Automaticamente aquele custo lá virá aqui para as propriedades de tipo desse elemento, tá ok? Que está sendo chamado aí no mercado de relação bilateral, ou seja, se eu mudo aqui, eu mudo na tabela, se eu mudo na tabela, eu mudo aqui nas propriedades de tipo, ok? E aqui voltando na janela, né, editar tipo, eu tenho aqui o número OmniClass, né, que é uma tabela também, posso dizer universal, né, relacionada a esse elemento. Isso já foi associado pelo Revit, no caso aqui da tabela Minha Casa Minha Vida. Se eu for em editar tipo, eu vou ter aqui, eu não tenho associado aqui o OmniClass porque não faz parte dos padrões nacionais, tá ok? Parâmetros IFC são aqueles parâmetros relacionados com Industry Foundation Classes, né, uma tabela que vai, só relembrando, né, vai fazer com que esse elemento, ao ser exportado eventualmente para um outro software, continue sendo interpretado como uma janela. E eu tenho aqui outros parâmetros, né, que foram desenvolvidos durante a concepção de janela, tá? Vou sempre comparar uma e outra. Volto aqui na janela padrão Revit. Eu já não tenho esses outros aqui, tá ok? Esses outros são definidos lá também na criação de janela. São parâmetros adicionais que a gente pode colocar, né, para definir especificamente um elemento dentro dos padrões nacionais, ou colocar alguma relação, né, que facilite a nossa visualização ou a identificação ou a tabulação de janelas, tá ok? No caso aqui eu tenho número de módulos básicos, né, na largura,
número de módulos básicos na altura, tá ok? No caso, por exemplo, de venezianas, quantas venezianas teria relacionada, tá? Posso colocar vários elementos aqui, largura da veneziana, tá ok? São elementos que seriam próprios daquela família específica, tá ok? Lembrando, essa janela criada para o projeto Minha Casa Minha Vida. Eles já definiram alguns parâmetros que eram interessantes aqui para controlar, né, para modificar. Eu posso ter essa janela, mas mudar o módulo básico, mudar o número de venezianas na vertical, na horizontal. Isso tudo definido pelo autor da família, baseado no uso, né, do produto em si, né, no caso aqui das janelas, e baseado também na disponibilidade do produto no mercado nacional. Bem, então, basicamente eu tenho essas as propriedades de tipo de janelas, tá, ok? Muito parecidas com as portas, né, como eu falei, fechamento, né, parâmetros de construção, tipo de construção, o material, que vai variar a quantidade em função da definição da família, cotas, mesma coisa, né? Algumas cotas eu posso alterar e outras estão definidas rigidamente no tipo, dependendo da família. Eu tenho dados de identidade que são padrão para todas as famílias do Revit, né? A maioria delas são comuns, né? Todas aqui têm nota-chave, né? Modelo, fabricante, comentários de tipo, etc. Ok? Então, muito simples, né? E alguns elementos já foram bem explicados lá em portas. Então, propriedades de tipo, é isso aí.